Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço, ouvinte da Rádio Inconfidência, mais uma edição do Fala Cronista. Essa parceria da Rádio Inconfidência com a AMCE, nossa Associação Mineira de Cronistas Esportivos, aliás, no seu ano 80, daqui a 4 meses, em julho, a AMCE completando 80 anos, hoje presidida pelo jornalista Luiz Carlos Gomes, a quem eu sempre faço as minhas reverências. Muito bem, hoje dentro dessa proposta que é o programa, um bate-papo com quem fez, faz e vai continuar fazendo a história da crônica esportiva em Minas, eu tenho uma particular satisfação, porque é um jornalista que eu tenho o privilégio de vê-lo desde as primeiras letras, se é que podemos dizer assim, né? Teve uma passagem brilhante aqui na Rádio Inconfidência e hoje é um dos grandes do jornalismo esportivo, apesar de muito jovem, atualmente trabalhando no jornal Hoje em Dia. Minhas boas-vindas, e aqui eu falo sem falsa modéstia, primeiro ao meu amigo e também ao grande profissional Henrique André. Muito obrigado por ter aceito o convite, um prazer tê-lo aqui nessa casa que eu sei pela qual você tem um carinho muito grande. Um abraço, velho. Toscano, primeiramente, né, dando um alô aí ao ouvinte ligado na Inconfidência. E aqui, né, não é hipocrisia, não é nada, não é querer fazer média, mas você sabe que aqui é a minha segunda casa e isso eu falo para todos que me conhecem. Você falou que a gente é amigo, mas eu falo que eu tenho 2 pais. O meu pai biológico, seu Antônio. Grande seu Antônio. E no jornalismo, José Augusto Toscano. Isso é... Mas a amizade também tem, né? Amizade também, mas pai e filho são amigos, né? Não, às vezes a gente tem que falar com o filho. Um abraço pra você, viu, Bernardo? Pô, pai, você tem que ser meu amigo. Pai é amigo, mas tem hora que não pode ser não, porque senão multa, né? Ah, mas já teve muito puxão de orelha também. Mas é um prazer estar aqui, Toscano. Como você disse, uma curta carreira ainda, mas eu acho que a gente tem muita coisa pra contar. Vários estudantes de jornalismo, a gente acompanha isso com aquele brilho no olhar ainda, né? E hoje a gente vê a importância que a gente tem para essas pessoas. Isso, né? Exatamente. Porque a gente tem uma vivência e a gente vê o brilho nos olhos desses alunos que querem conhecer, né, o jornalismo esportivo e tá batendo esse papo, tá mostrando um pouco da área, eu acho que é muito importante. E como eu disse aqui na abertura, a proposta desse programa, dessa parceria com o MCE é essa. Muitos colegas que hoje não estão na ativa, mas que escreveram páginas belíssimas da história da crônica esportiva, alguns veteranos que ainda continuam escrevendo, e principalmente essa turma da nova geração da qual você é um belo representante. Mas eu sempre faço a pergunta clichê. Como é que começa na vida do garoto Henrique André o interesse pela comunicação e depois, ou já desde cedo, pelo jornalismo esportivo? Pois é, Toscano. O esporte sempre esteve presente na minha vida, né? Meu pai sempre me levando ao estádio. Eu nunca escondi de ninguém, essa é uma postura minha como torcedor do Atlético. E o amor pelo futebol começou aí, né? Então a gente entra na escola, chega aquela hora da faculdade que todo jovem tem aquela dúvida, o que eu vou fazer? Só que eu já eliminei de cara as ciências exatas, né? Essa é a nossa vantagem, eu, às vezes, ainda tenho um pesadelo que eu não passei na escola em física e matemática. Eu acordo assim, meu Deus do céu, eu tô com 33 anos na escola ainda, isso é verdade. Aí eu falei assim, tem que ir pra alguma coisa ligada a humanas, né? E sempre tive essa facilidade na escola de ser comunicativo, de ter uma certa liderança, de ser representante de classe. Então eu falei, vou aliar o útil ao agradável. Então fui pro esporte. O que eu poderia trabalhar com o esporte? Jornalismo. Então li muito pouco na época, eu te confesso, porque naquela idade da escola pro vestibular, a gente não tá maduro, não tá pronto para fazer uma escolha pro resto da vida. Há quem diga até que talvez sejam, às vezes fazem escolhas muito prematuras, né? Sim. Muita gente entra num curso e sai no meio do curso, né? Mesmo passando na Universidade Federal. Então, escolhi pelo jornalismo, né? Não passei na Federal, fui fazer jornalismo na UNA, né? Que estava começando um curso novo de jornalismo multimídia. E lá encontrei Fernando Zuba,
né? Grande Zuba. Tá me devendo a visita. Esse é enrolado pra caralho. Só passa trote, né? Ele é bom pra passar trote. Isso, ele é muito bom. E, eu então... quero ouvir da boca dele a história que Reinaldo Andrade já contou aqui de uma certa viagem a Recife. Ô Zuba, você tá me devendo, Zuba. Isso aí, Zubão, tem que pagar. E o Zuba, Toscano, se eu disse no início que você é meu pai no jornalismo, o Zuba é meu padrinho, porque foi através dele... Seu negócio são só pessoas de peso, né? Só pessoas de peso, e eu tô indo pelo mesmo caminho, tá? Eu tô indo, daqui a pouquinho eu tô chegando. Mas então o Zuba tinha aberto uma vaga de estágio aqui na Rádio Confidência, o Zuba falou de mim pra você, e a gente marcou uma entrevista, que eu prefiro que você não conte como foi ao ar. Essa é a história. Daquele menino que chegou de boné aqui, seu Jair Anatólio tava sentado, fez uma cara meio... O que esse cara tá fazendo aqui? Eu vou deixar pra contar essa o dia que eu for entrevistado. Então tá bom. Aqui no Fala Cronista. E desde então, né, Toscano, isso 2008 ou 2009, eu tava no 3º, 4º período da faculdade. Peraí que eu vou te interromper um pouquinho, tá. Isso aí que você já tá entrando. Mas eu queria saber um pouco, você falou, tudo bem, do seu paixão pelo futebol, muito motivado pelo seu Antônio e tal, mas assim, lá ainda, criança, o que é que te motivava, o que te chamava a atenção? Era um jornal que você lia, era a TV, era o rádio? O que começou a botar na cabeça do menino, do Henrique, que, opa, peraí, isso aí me interessa? Eu acho que as vozes marcantes, tem algumas que me marcaram muito, assim, né? Willy Gonzer na rádio. Sim. Adriana Spinelli. Grande Adriana. Porque naquela época era difícil a gente ver uma mulher trabalhando com futebol no jornalismo. É verdade. E ela sempre teve uma voz muito marcante. Então eu me lembro de um dia, Toscano, eu tinha uns 6, 7 anos. Fui com minha mãe e meu pai no Carrefour. Eu morava em Nova Lima. A gente veio pro Carrefour do BH Shopping e eu vi Adriana Spinelli. Aquilo pra mim era como, sei lá, cara, se eu estivesse vendo o Papa ali, sabe? Cara, legal demais, né? Então, Fernando Sasso, né? Então, várias vozes, assim, que a gente vai marcando. Então, essas referências sempre foram muito auditivas, né? Sim, muito, muito. Mesmo a Adriana sendo de TV, mas a voz, né? A que voz você tá falando aí, né? marcante. Aí a Adriana foi minha chefe na BH News anos depois. Então, na hora que ela vinha dar bom dia, aquela voz entrava no meu ouvido, sabe? E eu falava, pô, é a Adriana Spinelli, hoje ela é minha chefe, né? Então... me marcou bastante, né, Fernando Então Sasso o rádio também. foi um companheiro também muito frequente, Sim, né? Sim, muito, muito. Rádio, TV, né, quando eu morava em Nova Lima, às vezes a transmissão, muitas vezes, né, não passava jogo na televisão, então eu lembro que ficava ali ouvindo Alberto Rodrigues, Willy Gonzer, né, então isso me marcou muito e eu acho que espontaneamente, né, eu não parei para pensar nisso quando eu escolhi o curso. Sim. Eu já tinha isso desenvolvido, essa paixão. Hoje você tá me perguntando aqui, eu acho que é a primeira vez que eu tenho que voltar ao tempo pra ver como tudo surgiu, isso é bacana. Legal. Bom, aí você tava falando, então, você vem aqui, faz a entrevista, você cita o Jairo, né? Brilhante entrevista de estágio, uma postura maravilhosa, né? Pois é, aí bacana, aí você vem e você começa efetivamente, e aqui eu tenho que abrir um parêntese e fazer um depoimento, eu já disse na abertura do programa. Além de tudo, meu amigo, fui elogiado por ele, falando que sou o pai dele no jornalismo, mas é porque essa amizade e esse respeito mútuo surgiu pela sua dedicação, pela sua vontade e, acima de tudo, pelo tesão que você sempre demonstrou, né, desde os seus primeiros dias de estágio aqui. Aí, bacana. Então, vamos dizer o seguinte, você se deparou, então, pela primeira vez com aquilo que você queria, ou mais próximo que você queria. Como é que foi isso aí pra você, né? Pois é, eu acho que a gente tem uma certa facilidade por gostar, né? Mas eu tenho algumas coisas engraçadas, hoje são engraçadas, né? Mas que na época me fizeram quase desistir, viu, Toscano? E a culpa é sua. Olha só, que momento revelação, hein? Primeira tá parecendo que é programa da televisão. Olha aí, bomba, hein, bomba, hein? Parou. Primeira delas, Toscano, foi quando você me botou pra apresentar o Esportes pelo Ar. E nesse dia, teve uma queda de operadoras de celular na cidade. Então a gente não conseguia acionar os repórteres nos CTs, né? O Sulimar Silva, o Fábio Vital na época estava com o Atlético. E me bateu um desespero, eu não sabia o que fazia. Chamava o repórter não me ouvia. E eu fui chamar intervalo. Aí o operador começou a fazer pra mim, não, intervalo, você não pode fazer isso não. E eu não sabia o que fazer, né? Então foi a primeira fogueira que você me colocou. Eu acho que agora eu vou fazer um momento de expiação. Pois é, mas só que se não fosse aquilo, Toscano, aquele susto, aquele aprendizado, né? Porque a gente vai pra casa querendo desistir. Uhum. Então se não fosse... Aqui vamos também abrir outro parênteses. Ele mesmo com todas essas dificuldades,
o programa foi ao ar integralmente. Foi ao ar e depois, né, pra me ferrar mais um pouquinho, no domingo seguinte você me pôs pra apresentar um programa de 3 horas. Que eu te liguei desesperado, toscando 3 horas. Jogo de cintura. Chamei um amigo meu pra sair, falei, Matheus, vamos conversar, cara. O cara é doido, me botou pra apresentar um programa de 3 horas, Matheus, não vou conseguir, não. Aí eu só lembro que no final, isso eu não esqueço, eu te liguei e falei, não dá pra colocar mais 1 ou 2 horas, não, porque foi muito fácil. Foi mais gostoso, foi mais leve. E, Toscano, essa oportunidade que você deu pra mim, Marcelo Beckler, Lohana Lima, vários que hoje estão trabalhando na área, muito importante, né? Porque, às vezes, acreditar no estagiário, em alguém que está começando, é muito complicado. Às vezes as pessoas querem pessoas prontas já. E pessoas prontas só ficam prontas se passarem por um aprendizado. Então, eu acho que isso que você fez, essa fogueira que você me jogou, foi o que me deu estrutura para continuar seguindo. Maravilha, nós estamos chegando... Aqui, ó, tá vendo? Quando o cara... Posso contar mais um? Não, conta no próximo bloco. Então tá bom. Porque o cara, quando tem ritmo, aí, ó... Aí agora eu vou... Aquela professora, viu como eu ensinei bem? O cara tem o ritmo, o cara sabe o tempo certinho do bloco. A gente tá chegando ao final do primeiro bloco do Fala Cronista. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Henrique André. É jogo rápido, a conta de tomar um gole d'água. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Henrique André. Muito bem, estamos de volta. Fala Cronista nesse final de semana. Hoje recebendo o jornalista Henrique André. Nós terminamos o bloco anterior, você falando, posso contar mais uma? Você pode contar quantas você quiser. Então já podemos recomeçar o segundo bloco, você contando o que você ia dizer, Henrique. Churrasquinho tá bom aqui no intervalo, viu, Toscano? Gostei. Mas é uma história, Toscano. Eu tava na Cidade do Galo, primeira vez que eu tinha ido. Aí, de repente, eu me deparo numa entrevista com Renan Oliveira, se não me engano. Antigamente, né, hoje, até pro ouvinte se localizar, tem a sala de imprensa, né, onde o jogador senta e os jornalistas ficam ali. Mas antigamente não era assim. Como é que eu tô falando? Já tá vendo? Eu não sou tão recente assim, não, Pois rapaz. É, cara, né? Lá se vão 10 anos, Pois 11 anos, né? 11 anos. E... Não, 11 não. 11 de... Porque eu era estagiário na época, né? Sim, mas vou já... fazer 9 de formado. Como você mesmo falou que eu já te botei na fogueira logo de cara, são 11 de profissão. E antigamente era assim, o jogador ficava à disposição lá fora. Então primeiro vinha o pessoal da TV, depois o pessoal da rádio, depois o pessoal do impresso e portal, né? E eu, como tava na rádio... Até porque o CT do Galo à época ainda tava terminando as obras, né? Então eu me juntei ali a Hércules Santos e Roberto Abras para entrevistar o Renan Oliveira. Que barato, cara. Aí eu fiz a primeira pergunta, o Hércules fez a segunda, eu tava com a segunda na cabeça, que eu sou muito esperto. O Abras vai e faz a pergunta que eu ia fazer. Aí já vem o microfone da Rádio Globo e da Itatiaia na minha boca, assim, pra eu fazer a minha segunda pergunta. Eu comecei a gaguejar, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Aí o Abras, acontece, é menino. E foi mais uma fogueira, Toscano. Eu fui pra casa tremendo, chorando, falando, não quero saber disso mais não, eu sou muito ruim de serviço. Aí depois você vai no segundo dia, já tomou aquela porrada, chega lá, o Abras tá olhando pra você, rindo da sua cara, assim, né? E aqui a gente tem que dar um depoimento. Carinhosamente, o bom e velho Abras, ele é muito... Toda a experiência que ele tem, e ele é muito receptivo à turma nova, né? Sim. Isso é muito legal. Sim. Que, aliás, tá nos devendo. O pessoal da MCE faz o convite. Abras, o dia que você quiser, a gente manda te buscar. Pronto, feito no ar o convite. De cavalo ou sem cavalo? Cavalo. Não, agora ele parece que ele não tá montando mais não, né? Tá não? Acho que não. Um grande abraço, grande Roberto Abras. É isso aí. Então, Toscano, esse tipo de susto, eu acho que são feridas, vão tornando, né, cicatrizes, assim, que você chega lá e fala, pô, aprendi assim. E você vê, né, hoje eu vou ao CT e vejo estagiários na minha posição, né, então eu me enxergo ali há 10, 11 anos atrás. Então a gente até tem... o jornalista, a gente tem tendência a ter um ego muito elevado quando você está empregado, né? Então quando você olha um garoto desse, cheio de fome ali, de vontade de aprender, a gente tem até mais paciência para sentar, bater um papo, né? E tratar de igual para igual. Até participei de uma palestra na PUC, né? Você esteve comigo na UNA também numa palestra. E o legal de falar com os estudantes é que a gente
desde já é companheiro de profissão, Sim. né? Então não há essa diferença do profissional para o estudante. A partir do momento que a pessoa entra ali para fazer o jornalismo, né, e entrar para a área esportiva, a gente já pode se considerar aí companheiro de trabalho e trocar ideias. Uma coisa que eu vivo aqui no dia a dia e que ainda mexe muito comigo, felizmente, são 30 anos de profissão, e eu falo que o dia que eu perder essa referência, eu acho que está na hora de eu caçar outro rumo, que é a emoção, que é o brilho nos olhos, isso que você já contou, mas tem um que é muito especial, que é quando você vai para a sua primeira jornada esportiva. Que aí é um negócio muito louco, né? Porque pode ser um jogo dos mais simples, como pode ser uma decisão. É um negócio muito diferente. Conta um pouco pra gente da sua primeira jornada esportiva. Te confesso que eu não lembro qual jogo foi, tá? E não lembro como é que foi a primeira, assim. Mas eu vou te falar das primeiras. Você chega no estádio, que antigamente você entrava só pela bilheteria ali, passava pela roleta, né? Passava porque você ainda pegou o Mineirão antes da reforma, sim, né? Tinha um hall ali com um museu, né? Muito bacana. Bom, eu já falei 200 mil vezes. Sou saudosista mesmo e pra mim, putz... Até o balanço do Mineirão hoje é artificial, né? Realmente também sou. Então, você chega ali no estádio, num carro de um veículo de imprensa, né? Um dos veículos mais tradicionais do estado, que é a Rádio Inconfidência. Bem mais cedo que a maioria possa imaginar. Se o jogo é às 4, você chega às 11h30, meio-dia, né? Para os técnicos, os operadores poderem colocar tudo ok, né? Para na hora da transmissão. De repente, você pega o microfone, desce, vai ao vestiário. Ao seu lado, outros companheiros, né, já consagrados, entrando ao vivo. Você nunca entrou ao vivo. Tem o delay, né, do fone, que é o sanduíche ishi, viu, gente? E então, tudo isso... Um amigo nosso disse que um dia chegou pra mim e resolveu, Vinícius Silveira. Chefe, resolvi o problema do delay. Eu falei, putz, cara, você vai ganhar o prêmio Nobel de Física, o fone. Né? Tirei o fone. O gordo aqui quase teve um infarto. Ai. Então, Toscano, aí você chega lá, entra no gramado, poxa, você tá entrando pra trabalhar, ninguém te olha, todo mundo, você tá com um crachazinho ali, ninguém fala nada, você olha a arquibancada... É aquela história, ninguém te olha e tá todo mundo te olhando. Todo mundo te olhando. Antigamente a gente sentava atrás do gol ali, tinha uma cadeirinha, né? Que ficavam os repórteres. Você quer falar toda hora, né? Tem gente que não quer falar e tem gente que quer falar toda hora. E quando você chega em casa, você fala, nossa, arrebentei. Depois de 10 jornadas, você vai escutar a primeira. Foi péssima, foi terrível, foi horrorosa. Né? Aí você fica pensando, quando sair o gol, eu tenho que ter um bordão. Né, o narrador vai me chamar e eu tenho que ter um bordão. Aí no dia eu inventei o Enriquecendo, né, que quase acaba. Paulo Azeredo aqui na rádio não queria deixar eu entrar na redação. Que história é de Enriquecendo? Né, o Paulinho narrava, o Obina fez o gol, Paulinho, jogou pela direita, balançou a rede e ele enriqueceu o placar aqui no Independência. Né, na época, Castor Cifuentes, Independência era pouco utilizado. Então, são desafios, né, e é muito legal, assim. E depois a gente vê que com o passar do tempo vai melhorando, mas que no início é terrível, né? Você vê tudo, assim, tá terrível, tá horrível, só que você não chega e fala, tá péssimo. Você vai deixando a pessoa, né, ir melhorando aos poucos, e isso é muito legal, assim, né, que não cria aquela pressão, né, no começo, mas foi uma experiência muito legal. Bom, paralelo a isso, você está concluindo o seu curso acadêmico. A partir desse tipo de experiência, e com a grande, imensa maioria que a gente conversou aqui, dos companheiros, quando você chega nesse estágio, você já não tem mais dúvida nenhuma do que você quer para sua carreira. E aí, o estágio tem essa peculiaridade, ele tem um prazo determinado e tal. Bacana. Como é que o Henrique André, né, já chegando ali nos estertores do estágio dele em Confidência... Nos o quê? Estertores, gostou? Que é isso? Vou anotar aqui, tá? Anota aí depois. Usa, no impresso é morte, pode usar, fica tranquilo. Como é que o Henrique André, a partir de um determinado momento, falou assim, porque às vezes a comparação é meio inevitável, o que você está vendo lá na teoria e o que você está vendo na prática. Isso em algum momento criou choque? Não, porque eu comecei a fazer estágio no segundo período, no Jornal da UNA. Meu primeiro dia eu vi um acidente na Mário Werneck, um carro freou, o ciclista atravessou o carro. Se eu vejo sangue agora aqui, ó, eu desmaio. A emoção ali no primeiro dia era tão grande que eu tirei foto, cheguei na redação, me perdoe o rapaz que sofreu o acidente, mas eu cheguei eufórico lá porque eu tinha conseguido um furo jornalístico pro jornal da faculdade, que era um jornal hiperlocal. Isso. Né? Então,
a emoção ali de estar fazendo uma matéria era tão grande que nem o rapaz foi só um choque, né? Tava consciente e tal, não teve nada mais grave. Então, aquilo me deu uma emoção muito grande. Então, desde o segundo período, até uma dica que eu dou aos estagiários, aos estudantes, aqueles que tiverem condição de conseguir fazer isso, conciliar o estudo com o estágio, em qualquer área que seja. Eu fiz no Jornal da UNA, voluntário, durante 6 meses. Fui para a assessoria da Copasa, vim para cá ganhando uma bolsa de R$120, né? Então, graças a Deus, eu tinha o meu pai lá em casa para me ajudar nisso, né? Então, quem tiver essa condição ajuda demais no futuro para não ter justamente esse choque que você falou. Né? Chegar lá no final e falar, meu Deus, será que é isso? Será que eu fiz a escolha certa? Então, graças a Deus, eu não passei por isso. Pois é, e você, quando ingressa na UNA, você mesmo falou que era um novo momento da UNA, que já era o curso do jornalismo multimídia. Eu me recordo que a gente tinha conversas aqui e que para mim tinha muita coisa que você falava da faculdade, que para mim era um negócio quase surreal, né? Um negócio para você que era surreal é um tal de Twitter. Eu fiz a sua conta do Twitter, eu criei a conta do Paulo Azeredo, que era uma coisa na época que ninguém sabia até onde ia o Twitter. Você imagina para um cara que tinha formado ainda nas máquinas de escrever. Pois é. Essa experiência ainda na academia de jornalismo multimídia, é meio óbvio isso que eu vou falar, mas isso foi muito importante para você, não foi? Independentemente dos estágios da carreira, ou nem tanto? Sabe quando o senhor Miyagi fica lá com o Daniel San, assim, ó, tira casaco, põe casaco? Sim. Eram as minhas aulas, às vezes, na faculdade, que era para ir para a Praça da Liberdade, que a UNA mudou de campus, foi ali para a Rua da Bahia. Você começou lá no Buritis? No Buritis, aí no segundo período o prédio mudou para a Rua da Bahia. A professora falava assim, vai para a Praça da Liberdade, fazer uma matéria, volta, põe no blog, põe no Twitter, eu quero um podcast, né, que é o áudio, então várias plataformas. E a gente chegava no final do semestre, já não aguentava mais aquilo. Eu fui ver a importância disso, de fato, na Olimpíadas, o Toscano. Não sei se você quer falar mais sobre a Olimpíada depois. Não, vamos. Mas fica tranquilo. Aqui você vai e volta, fica à vontade. Na Olimpíada, eu fui de repórter responsável pela parte esportiva e com um fotógrafo. Quando o fotógrafo não estava comigo, né, acabava uma luta, por exemplo, de um brasileiro, ele ganhou medalha. Eu já estava ali com a câmera, né, no caso uma GoPro, entrevistava o cara, gravava, mandava pro meu celular pro Wi-Fi, já mandava para as redes sociais do jornal, ou entrava ao vivo pelo Facebook do jornal com o meu celular ali. Então eu acho que essa mobilidade, essa facilidade de ver uma coisa e falar assim, ó, agora eu vou fazer isso e vou mandar ao vivo. Ah não, isso que eu vou gravar... Você já vem na base, já vem na formação. Já vem da faculdade. Muito bom. Então na Olimpíada eu acho que eu botei isso muito em prática. Muito bem, nós estamos chegando ao final do segundo bloco desse Fala Cronista. Daqui a pouco, Jornada Esportiva, hein, gente? Hoje conversando aqui com o Henrique André. Vou mandar um grande abraço aqui, sei que está na escuta, porque é uma pessoa formidável. Passei a admirá-lo muito depois que conheci o Henrique, claro. O grande São Antônio, uma história de vida muito belíssima, uma história de vida muito bacana, uma figura formidável. O famoso Tunico. Seu Tunico. As suas irmãs, né? E tem a sobrinha que até então que era a Rita, Pelo né? Pelo amor de Deus, Maria Rita. Maria Rita. 19 anos. Pois é. Tem a Sofia de 7 também, que já tá começando a ficar velha, já tá perdendo a graça. Tá me deixando com cabelo branco. A Sofia, quando nasceu, você tava saindo daqui, salvo engano, né? Ela nasceu... Não, já tinha saído, ela nasceu em 2011. Mas eu lembro de você, a Maria Rita veio algumas vezes te buscar, garotinha, hoje. E aí, alguma delas, a Maria Rita, pela idade, você acha que vai enveredar pelo jornalismo por causa do tio? Não, Maria Rita vai fazer letras. Parabéns, Maria Rita. Falaram com ela que ela vai ficar pobre e morar debaixo da ponte. Eu falei, não tem problema, faça o que você quer. Seja feliz. Seja feliz. Porque eu ouvi isso também, não vai fazer jornalismo. Por que você não vai lá fazer química igual seu pai e seu irmão fizeram? Tem emprego bom? Eu falei, não, porque eu quero fazer jornalismo. Então, a partir do momento que você faz o que você gosta, você pode ser pobre, mas você vai trabalhar feliz, né, Toscano? E um detalhe, viu, Maria Rita? Seja você fazendo letras, jornalismo ou química, ou o que for. Essa dica do seu tio, ser feliz, e de mais a mais é o seguinte, nos dias malucos que a gente vive, e respeitosamente a todas as profissões, nós de humanas somos cada vez mais necessários. Essa ficou bonita, hein? Com esta filosofia de Zezão, nós vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Henrique André no Fala Cronista. Você está ouvindo Fala Cronista.
Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Henrique André. Muito bem, estamos de volta, Fala Cronista, essa parceria Rádio Inconfidência, AMCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, no seu ano, do seu octogenário. Tá bacana demais, né? Tá quase te pegando já, né? Tá sim. Aí depois a resposta eu te dou fora do ar em respeito, tá, né, entendi, aos nossos ouvintes. Tá bom. Mandando um grande abraço pro Luiz Carlos Gomes, não pôde estar aqui hoje. Seu Gino. Gino. Já briguei demais com o seu Gino, mas a gente hoje é amigo. E hoje o seu Gino é um exemplo de um camarada, assim, é tipo o seu Antônio. O cara tá ali. O seu Gino, a MCE é perto da minha casa, eu vejo o seu Gino chega na MCE 7h30, 7h35, e é lá o dia inteiro, faz com muito amor e carinho. Um grande abraço pro senhor Gino Beltrão e também pra Ana Paula, pro Ricardo, pra turma toda lá. Grande Bruna, galera que faz a MCE. E sempre bom lembrar que este programa, a partir de amanhã, segunda-feira, também estará disponibilizado no site da AMCE, né, o memorial que a AMCE está criando, desses bate-papos que tivemos ao longo desses quase 2 anos. Então amanhã, no site amce.org.br, o bate-papo com o Henrique André. Não vai hoje, porque a primazia de ir ao vivo tem que ser comigo. A partir de amanhã tá lá. Senão a internet fura nós, né, como fala no popular, né? Aí não dá, né? Henrique, bacana, aí fechou o ciclo Inconfidência. Dá o tempo do contrato, pouco tempo depois você forma, e aí você recebe logo, pouco antes até de formar, logo depois de formar, você já recebe um convite para ir para BH News, não foi isso? Não, foi na verdade no dia da minha colação de grau. Olha como é que as coisas são. Eu conheci o Pedro Vieira no Mineirão. Pedro Vieira estava começando na Rádio Globo. E ele era produtor do Orlando Augusto na TV Horizonte, no Jogada de Classe. E ele não estava conseguindo montar o microfone dele. Ele tava meio perdido ali. Aí eu falei, cara, nem sabia o nome dele, deixa eu te ajudar aí. Ajudei. Pô, como é que você chama, Henrique e tal? Na época, Henrique Silva. Henrique Silva. Né? E o Pedro tava deixando o programa do Orlando pra ficar apenas na Rádio Globo CBN, que não ia dar pra conciliar. Então, no dia da minha colação, exatamente, a gente já tinha trocado contato, ele me falou que ele tava saindo, tava sabendo que eu tava formando, se eu não queria ir lá. E eu já tinha feito um estágio muito curto lá na TV Horizonte, como na época o Marcelo Beckler, né? Que hoje tá arrebentando lá no Esporte Interativo, como correspondente lá na Espanha. Ele era produtor. E eu fiz um estágio curto com ele, o Orlando já me conhecia, fui lá, bati um papo com o Orlando. Então, no dia da minha colação, foi o dia que eu assinei meu primeiro, né, contrato profissional. Barato, legal, véio, né? Só que isso é uma dose de sorte, mas é aquela dose também do estágio desde o segundo período, que é o famoso network, né? Que é a nossa agenda, que são os nossos contatos. Se eu não tivesse ajudado o Pedro ali, talvez ele não me conhecesse. A solidariedade, né? Que essa independe de qualquer coisa, né? Lembrou de mim, pô, o cara me ajudou, tá formando, que legal. Então ele retribuiu, sou muito grato ao Pedro também. Que hoje tem uma escolinha, largou o jornalismo, né? Ele e a esposa tem uma escola infantil, que é outra paixão dele, que é, né, criança. Então... Muito nobre. Pois é. Então foi assim. Então no dia da minha colação de grau, eu assinei meu contrato com a TV Horizonte para fazer o Jogada de Classe como produtor. Então você vai da experiência do impresso, ainda lá no estágio do jornal da UNE. Da UNA, perdão. Sim. Tem a experiência no rádio e já vai pra TV, primeiro na produção. Só que no rádio já tinha a experiência da rede social, né? Porque no Twitter, então a gente... Eu lembro que na rádio, eu soube que o Correia tava vindo pro Atlético, eu tive uma informação. Então foi meu primeiro furo, volante Correia. Então aí eu fui ganhando seguidores, todo mundo, esse cara sabe demais as informações, eu sabia nada. Depois a fonte secou, Toscana, aí bate o desespero, né? Mas aí você já tinha a experiência. Pois é, então foi o Correia, não esqueça. Então já era a rede social, o poder da rede social. E aí você vai pra TV. E a TV você começa fazendo uma das coisas que eu acho mais difíceis, que é a produção. Né? Conta um pouco dessa nossa experiência e depois a sua passagem, né? Que você faz a migração. Você sai de trás das câmeras pra frente das câmeras. Pois é, na TV Horizonte tem o famoso espelho, né? Que a gente tem que montar o programa. Primeiro bloco, vai ter isso, matéria do Atlético, com o VT. Então, lá na TV Horizonte era fita. Então, você chegava com as fitas.
o cinegrafista saía 2 vezes por semana, fazia imagem de treino, pra gente ter várias imagens de treino. Tem o off, né, que a gente faz. Sim. Hoje o Atlético treinou, o Cruzeiro jogou, e quando a gente não tem imagem daquilo, a gente cobre com uma imagem antiga. Então você vai lá na galeria, pega a fita, e isso chegando na TV às 9, pro programa ir ao ar meio-dia. Né? Então é uma correria danada. Foi uma experiência sensacional também poder... Não, eu gosto de falar assim, não é trabalhar sem estrutura, mas com a estrutura básica. Sim, sim. Né? Porque você... Hoje, por exemplo, um engenheiro, ele mexe no AutoCAD. Só que eu conheço engenheiro que desenha. Uhum. Então, o cara que desenha, ele mexe no AutoCAD, mas ele sabe ali, se o AutoCAD se acabar a energia, ele sabe desenhar. Aí quando o coordenador bota o cara na fogueira, né, como foi dito aqui, é isso. O dia que cai a internet ou que alguém bloqueia uma rede social, o programa vai no ar do mesmo jeito, né? E eu aconselho todo mundo a fazer rádio, né, Toscano? Que a gente vê muitos repórteres de TV muito engessados, né, porque não tem aquilo do rádio. Né, aquele jogo de cintura, né? Literalmente. Então dá um erro ali. Quem faz rádio sabe, né? Que errar ao vivo não é pecado nenhum. Exatamente. Né? E você sabe lidar com a situação. Bom, aí você tá lá como produtor do Jogada de Classe, lá do nosso querido Orlando, que já esteve aqui conosco também. Isso, enquanto isso você tá consultando as redes sociais, porque é um cara sempre ligado. Ó. Beijo, viu, Mariana? Grande Mariana. Mariana, eu ainda não te conheço pessoalmente, mas te admiro profundamente e tenho certeza, independentemente da sua fé, da sua filosofia, um lugar no céu, paraíso, como queira saber, o seu tá reservado. A última namorada que você falou isso, você mandou ela procurar um oftalmologista. Ela procurou e o resultado tá aí, viu? Então você pode parar de gorar. Não tô gorando, você sabe disso. Aí essa experiência de produtor, você tá lá E aí você faz a migração pra frente das câmeras. Como é que foi isso? Pois saí da TV Horizonte, tive essa proposta para ir para BH News, né, que era uma TV que estava começando, e me deram ali o Samuel Venâncio, ele, que hoje é setorista do Cruzeiro na Rádio Itatiaia, ele substituiu o Daniel Seabra, né, nosso companheiro também. Seabra esteve conosco aqui há 2 programas. Ouviu um pagode aqui? Adora, né? Adora um pagode. Adora um pagodinho. Falar nisso... Ele fala que o Belo é rei, o Seabra, viu? E o Seabra Inclusive, Seabra, quando você quiser agredi-lo, estou aos seus lados para fazê-lo. Que é isso, velho? Nós somos Ramones, nós somos Guns e por aí vai. Mas Iron Maiden, que ele é apaixonado com Iron Maiden. AC/DC. O Seabra começou o projeto na BH News, apresentando o programa, depois deixou o programa, o Samuel substituiu. E o Samuel estava indo para Record na época. Record ou Alterosa? Acho que era Alterosa. Alterosa? Né? Isso, Alterosa. E ele me ligou, falou: Henrique, vou sair, você quer entrar? Eu falei: não, claro. Então foi uma baita oportunidade, né? Comecei a apresentar um programa que eu acho que tem tudo a ver comigo, chamava Rede Social Esporte Clube, né? E nele a gente levava atletas do esporte especializado principalmente, né? Futebol a gente levava alguns, só que o nosso foco mesmo era dar voz ao especializado, né? Que o pessoal do nosso meio fala que não vende, né? Só que o próprio público às vezes não compra quando tem disponível, né? Aí vem aquela máxima: o biscoito vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Pois é. E a gente... Essa é nova aí pra mim, tá? Por isso que eu fiz essa cara. Você nunca ouviu essa, não? Essa aí não. Essa isso é uma propaganda de TV e de uma marca de biscoito e que meio que simboliza isso. Não vende, o público não compra, mas não compra porque não tem divulgação ou não tem divulgação porque não compra? Esse é um dilema eterno, né, entre o jornalismo e a área comercial, né? Sim. Então, depois veio a Bárbara Vasconcelos, né? Que ela era sua estagiária aqui. Mais uma dos meus filhos. Que eu gosto de contar também porque chegou aqui e não sabia o que era um impedimento. Eu lembro que um dia a gente estava mostrando pra ela. E a garra da Bárbara foi tão grande que a Bárbara arrebentou depois. Eu pude conviver com ela na BH News, né? Nosso eterno, saudoso amigo Paulo Afonso, que eu fazia questão de levar lá também. Então Paulinho, a gente batia um papo. Um dos grandes companheiros. Outro mestre, né, Toscano? E além de tudo, um doce de pessoa, né? O Paulinho é aquele ser humano que faz falta à humanidade e certamente ele está olhando por nós. Mas está com um cargo, foi promovido lá em cima, né? E merece, então merece ser todo merecedor. Sensacional. Então ali, a gente levava atletas especializados, como eu disse. Ao mesmo tempo que a gente produzia, a gente apresentava ao vivo, né? Então, os primeiros contatos, você olha aquela câmera... Você fica nervoso, porque você tá falando pra muita gente. Só que isso aos poucos você vai perdendo isso. Hoje eu
graças a Deus, vou num programa ao vivo, eu não fico mais nervoso, porque eu não tô falando ali pra... Eu ponho na minha cabeça assim, não tô falando pra milhões, eu tô aqui batendo um papo, no caso, tô com o microfone olhando pra você, na TV eu tô olhando pra uma câmera. E eu acho que hoje é cada dia mais banal, com celular, filmando, todo lugar que você vai, você tá sendo observado, então acho que na nossa geração isso perde muito, assim, aquele medo de estar falando ao vivo, né? Eu só não vou... Você tá sendo muito humilde consigo mesmo, e também os méritos seus, porque você sempre foi muito... Você foi muito consciente, muito tranquilo daquilo que você queria. Sim. Então, quer dizer, a sua experiência, seja aqui, seja em qualquer lugar, tem um mérito seu que é de saber que o mais importante não é o Henrique André ou o Zé Augusto Toscano, é a notícia. Pois é, e outra coisa que eu aprendi também, Toscano, desde a faculdade, é que na hora você acha que o trabalho que você fez foi brilhante. Então depois de 3, 4 trabalhos que você fizer depois, pegar aquele que você achou brilhante, que você vai achar um monte de erro. E até hoje é assim. Tal da autocrítica. Eu pego o jornal, eu vejo uma página maravilhosa que eu ajudei a desenhar. Aí depois eu vou lá e falo, poxa, como é que eu desenhava isso aqui? Tá quadrado demais. Né? Então isso é um exercício que eu faço também, que eu busco fazer pra estar sempre melhorando. E lá na BH News também, produzi o programa do Piquitito e do Lélio Gustavo, né? Que era o Sport News. E quando um dos dois faltava, né? O Piquitito lá com a bola de fogo, às vezes não deixava o Piquitito. Grande Oswaldo Reis. O Lélio era, né? O Lélio... Acordava meio bravo. Eu falava... O Lélio outro dia mesmo, foi no Cruzeiro e América, que a gente se encontrou no Independência, né? Foi, América e Cruzeiro. Ô, Tosca, tô indo lá, pode contar comigo. Tô te esperando, Lélio, grande Lélio Gustavo. Figuraça, gente fina também. Então eu tinha que apresentar o programa ao lado de um deles, ou os dois deles, os dois juntos, né? E também o Luiz Carlos Alves, né? Falecido recentemente também. E eu lembro de uma frase do Luiz Carlos Alves pra mim que que me marcou. Ele chegou pra mim e falou, seu programa chama Rede Social Esporte Clube? Eu falei, o que é rede social? Eu falei, as ferramentas, Twitter, Facebook... Não, isso é bobeira. Jornalismo é com caneta e papel. Eu não esqueci isso, porque o próprio Luiz Carlos Alves depois, ele começou a fazer uso das redes sociais e viu a importância, né? Então, um dinossauro, como a gente gosta de falar, com todo respeito, né? Eu te chamo de dinossauro também. E... Não fica bravo não, né? Não, de forma alguma. Um cara que pisou no meu pé, escangalhado, recém-operado, eu vou ficar bravo? Né? Continuamos amigos até hoje. Eu não lembrava disso não. Depois eu não vou contar. No último bloco nós vamos fazer. Então tá bom. Então, ter esse contato, né, com essas pessoas, poxa, Flávio Anselmo, aquela bancada do Minas Esporte ali, de repente as pessoas estão trabalhando junto com você. Né? Muito louco, é muito bacana. É muito legal. E o melhor de tudo é você ver que até pro futuro, que a partir do momento que você vira companheiro de trabalho, você é igual ali, né? Não tem ninguém melhor ou pior que ninguém, porque é mais antigo, porque é mais novo. E eles, em algum momento, foram o que o Henrique André estava sendo naquela hora, então, né? Isso é legal. Poxa, na Olimpíada eu sentei do lado de Trajano, Juca Kfouri e PVC. Agora eu olhei pro lado, estão os caras batendo papo. Ali eu fiquei tímido, Toscano. Fiquei no meu computadorzinho ali, falando, pera aí, né? Mas você vê que você tá no mesmo lugar que os caras, você passa no mesmo rastreador ali, né? Quando você vai passar tem que fazer um sensor de metal, né? Então todo mundo tem que seguir o mesmo caminho. São repórteres do mundo inteiro. 15, 20 mil pessoas ali, né? Tô chutando. Mas todo mundo igual. Então isso é muito importante também pra você pôr o pezinho no chão. Ver que tem muita gente batalhando. Pra você nunca relaxar, né? Porque senão o cachimbo cai. Exatamente. Nós estamos chegando ao final do terceiro bloco. Ainda temos mais um bloco desse bate-papo com o Henrique André. O quarto bloco, tá? O quarto bloco com uma bomba. Bomba! Quarto bloco. Mandar um abraço. Samuel Venâncio. Essa parte é boa, hein? Grava Samuel, aí. tem que vir. Ô, Bárbara, deixa o Samuel vir, Bárbara. Que coisa. Pelo amor de Deus. Trem. A gente já volta com o Fala Cronista, hoje entrevistando meu amigo Henrique André. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Henrique André. O
Muito bem, de volta. Quarto e último bloco deste Fala Cronista. Daqui a pouquinho, na sequência, tem jornada esportiva. Campeonato Mineiro. Rapidinho, o Henrique, antes da gente continuar o bate-papo com você. Rapidinho, o Rodrigo arrumou o bloco lá? Arrumou o bloco, então tá bom. O quarto bloco do nosso querido Rodrigo Carlos, segundo o nosso querido Misael Avelino, o zoinho de piscina de Santa Luzia. Grande Misael. Vou mandar um grande abraço aqui pro querido Ramon Damasio, um baita jornalista e um companheiro de profissão, que tá dando uma força muito grande pra gente. Ramon, tamo junto, hein? O que você acha do Campeonato Mineiro? Você é um dos que é favorável ao Campeonato Estadual? Qual que é a sua opinião, Henrique? Eu sou saudosista e eu penso muito nas crianças, Toscano, porque a gente teve aquela criação de, por exemplo, eu morava em Nova Lima, atleticano, Tafarel ir pro Castor Cifuentes, Nossa. Tafarel, Euler, né, aquele time do Atlético, e aquele contato me fez amar muito mais o futebol. Então se a gente tira isso do interior, né, o privilégio de ter os clubes da capital jogando, a gente perde no futuro, porque a gente não vai criar torcedores. O menino vai querer ficar no iPad dele ali, brincando com o joguinho, e não vai amar mais o futebol, não vai jogar mais na rua. Bem lembrado. Então, é a única ponderação que eu faço quando querem acabar com o estadual. O calendário é desumano. Defendo muito isso, que o nosso calendário hoje precisa ser revisto. Mas em relação ao campeonato estadual, eu acho que tem que ser mantido, né? Eu tenho essa certeza. Ele precisa ser revisto, né? Precisa ser revisto. Mas eu acho que a gente não pode tirar a participação dos clubes da capital no interior. Porque senão, os próprios clubes que brigam tanto, você sócio torcedor, seja sócio torcedor, ajude o clube. Mas como é que você vai cativar que uma pessoa pague ali uma mensalidade se você não a cativou antes ali na infância, não criou aquele vínculo, aquela identidade? Aí muita gente pergunta por que se vê tanta criança com camisa do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do Chelsea, lá vai. Henrique, nós terminamos o bloco anterior, você falando da sua passagem pelo BH News. Você está com 11 anos de profissão, né? Que a gente está, assim, 9 de formalmente. Faço 9 no meio do ano de formado. Pois 9 anos formalmente, mas já com a experiência adquirida. E você tem uma trajetória muito rica e muito extensa para 11 ou 9 anos de profissão. Que aí você sai da BH News, você tem passagem pelo Tempo, você tem passagem pela Rede Minas. Fala um pouquinho dessa fase, até você chegar hoje no Hoje em Dia, que eu queria depois fazer uma observação da sua participação no Hoje em Dia. Eu estava na BH News, recebi um convite para ser produtor do Golaçô, que era um programa novo que a Band estava postando. E eu perguntei, que dia que eu começo? Hoje à tarde. Essa foi a resposta. Então eu não podia ser antiético com a BH News, conversei com a diretoria na época e falei, olha, recebi essa proposta, vou ganhar um salário melhor, é uma oportunidade de uma grande empresa. Fui pra Band, eu sou assim, viu, Toscano? Eu não me adaptei, tá? Eu vi ali que não era aquilo que eu queria no momento, por uma série de fatores. Fiquei um pouco menos de um mês lá. Então, o salário era bom, mas a minha vontade ali, eu não estava feliz. Então, o que a gente falou agora há pouco, brincando com a Maria Rita, é o tal da felicidade. É o tal da felicidade, conta muito. Então, liguei pro meu pai, né, que é meu cara que me apoiou sempre. Falei, pai, eu não quero ficar aqui. Ele, tô com você. Então, saí da Band, fiquei um tempinho desempregado. O Cláudio Gomes, né, meu grande amigo. Grande Claudinho, tá lá na Globo Minas. Tá, né, no Sport TV. Ao lado de Fernando Zuba. Fala com ele aí, Claudinho, você também tá convidado. Pô, fiz um monte de convite hoje. Vamos ver se vocês vão negar, né? Vamos fechar isso aí até 2022. Então, o Claudinho me deu a oportunidade na Rede Minas pra não ser jornalista, porque não tinha vaga. Era pra mexer ali, eu esqueci o nome da função, tá, gente? Me desculpa. Mas era pra editar programas, pegar a fita, editar. Algo VTs, mais na área técnica, né? Na área técnica. Fiquei lá 20 dias também. Foi uma experiência muito legal. Mas daí apareceu uma oportunidade no Jornal O Tempo, né? De cobrir férias. Fiquei lá 2 meses trabalhando com esporte. Primeira matéria que eu fiz foi com o Tinga, se não me engano. Era um Cruzeiro e Vila Nova. Então foi bem legal, assim. Essa experiência no jornal impresso. Aí eu me apaixonei com o jornal e com o portal. E eu vi que era o que eu queria. Ao mesmo tempo eu conciliava ali com a TV Horizonte. Tinha voltado para a TV Horizonte para ser repórter do Jogada de Classe. Então, acabou o meu período no Tempo. Eu gosto muito de contar essa história, Toscano, até para os estudantes, principalmente. A gente não sabe até onde vai a força da rede social. E naquele momento, para mim, eu não tinha voz. Cresci atleticano, fazendo brincadeiras com os meus amigos cruzeirenses. E entrei, comecei a trabalhar.
o Atlético, isso em 2013, o Atlético foi campeão da Libertadores, eu trabalhei pela TV Horizonte nessa final. No dia seguinte, fui com os amigos tomar uma cerveja e não tava com a camisa do Atlético, eles estavam, e chegou um amigo cruzeirense. E a gente, né, recém ali tinha ganhado o título, e nesse dia meu amigo foi fazer uma brincadeira, o cruzeirense. Vim aqui prestigiar, vocês são campeões, a gente é bicampeão. Então o que eu fiz? Passou um cara vendendo um alfajor. Eu dei um alfajor pra ele, tiramos uma foto e fiz a brincadeirinha do Biscoito Maria, né? Que hoje eu acho uma extrema, vou falar aqui, babaquice, esse termo franga e Maria, né? Mas talvez se não tivesse acontecido comigo o que aconteceu, eu não enxergaria. Uhum. No outro dia, um rapaz deu print, me seguia no Instagram, tinha pouquíssimos seguidores. No outro dia a imagem estava na mão do presidente do Cruzeiro. E eu recebi uma ligação do Guilherme Mendes falando que eu estava proibido de entrar na Toca da Raposa, né? E fui até procurado pela MCE para saber o que estava acontecendo, me deu todo o suporte. E só que não, como eu vi ali que era um erro meu, eu falei, eu tenho que pagar por esse erro. Mesmo discordando que uma proibição, né, não era o caminho, né? Porque por vários fatores, assim. Então, resumo da ópera. Acabei saindo da TV Horizonte por causa desse episódio, fiquei quase um ano e meio desempregado. Depois fui convidado pela Úrsula Nogueira para trabalhar na Itatiaia, no site da Itatiaia, onde fiquei 2-3 meses. E com todo esse aprendizado, com todo esse susto, né, do poder da rede social, e que eu já estava ocupando um posto ali, que mesmo sendo atleticano, como sou até hoje, eu teria que ter mais responsabilidade no meu trato em rede social, porque as pessoas não sabiam que eu estava brincando com um amigo meu. Então, o que foi uma brincadeira com um amigo, talvez tenha despertado no você que eu já sou uma referência. Sim, né? Foi. Porque uma brincadeira com um amigo, que era pra ser só com ele, né, que a gente faz quando o microfone tá desligado, foi pros mais de 9 milhões de torcedores do Cruzeiro. Então isso me assustou. Uhum. E, claro, foi um aprendizado que eu até falo aí pros meninos que estão começando agora, pra ter todo esse cuidado, porque quando você se torna não só referência, mas quando seu nome tá no mercado, tem muita gente à toa em casa que vai buscar ali qualquer falhinha que você teve, não importa, 10 anos atrás, para tentar te prejudicar. E também vamos dar, também tem um outro lado. E tem aqueles que gostam do seu trabalho e quando você faz um trabalho legal, também repercutem isso. Sim, né? muito. Tem um aspecto positivo também. Sim, né? então eu tenho que agradecer muito a Úrsula, porque naquele momento eu tava, poxa, cara, eu joguei minha carreira fora e sabendo do potencial que eu tinha e da vontade que eu tinha. Então, ela me deu essa oportunidade, fui pra Itatiaia e depois fui fazer um caderno de bairro no Hoje em Dia. Me chamaram para fazer um caderno especial de bairro, fiquei durante 3 meses, foi quando surgiu uma vaga no esporte, né? Então eu agradeço muito ao Luiz Fernando Rocha, né? Que falou, você quer entrar no esporte? Falei, quero entrar no esporte. E foi ali que tudo começou. Isso em 2014, eu retorno ao esporte, lá no Hoje em Dia, onde eu tô até hoje. E aí, nós estamos chegando ao final e eu queria pegar justamente nesse seu momento. Você, hoje, eu como acompanho seu trabalho, sei da qualidade do seu trabalho, mas hoje você trabalha numa mídia que historicamente foi perdendo espaço, mas que é visível. Como é que você dinamizou e modernizou aquela parte, pelo menos, que lhe compete, sem querer entrar aqui em detalhes com relação ao jornal A, B, C ou D, mas que a página de esportes do Hoje em Dia, ela volta a ser uma referência para todos nós do meio. E uma parcela disso é sua. Queria que você me explicasse um pouco a sua metodologia de trabalho, essas suas entrevistas que fogem daquele padrão clichêzão e tal. Como é que é isso? Como é que o jornalista Henrique André chega nesse ponto? Pois é, a gente chegou no momento em que o jornal, todo mundo falava que ia acabar, né? Uhum. O New Time, né, nos Estados Unidos, o New York Times vai acabar em 20 anos, e falava isso do rádio, falam isso da TV. O rádio agora, já nasceu morto, acabou, né? O rádio já acabou, você não tá ouvindo a gente aqui não, viu? Na hora que começou a Hora do Fazendeiro, fala, isso aí não vai durar um dia. É verdade. Né? Então, a gente chegou com um desafio muito grande, Toscano, só que o negócio é equipe, né? Você como líder de equipe sabe isso, que você não trabalha sozinho, né? E em 2014, né, Marcelo Machado, que era o editor na época, teve a ideia de criar uma sessão de final de semana com entrevistas. Então a gente foi conversando, aí eu pensei, o jornal Hoje em Dia, vamos chamar de Papo em Dia?
fechou. Então no início a gente fazia muitos personagens daqui, né? E uma sessão de página dupla, que saía nos finais de semana. E o Marcelo o Marcelo gostava de me desafiar, um chefe que me conhecia muito. Quando ele via que eu tava entrando numa zona de conforto ali, ele me irritava. Pegava no meu pé pra caramba e na hora eu ficava com raiva, mas depois você começa a entender. Ele falou, eu não quero mais personagem daqui. Eu quero personagem nacional e de ponta. Então a gente começou a fazer. A Yane, que é do Pentátulo, sabe? A gente foi buscando personagens. Então hoje a gente tem uma carta... E outra, você fugiu do lugar comum também. A gente fugiu do lugar comum. E sempre com a ajuda do Felipe Drummond, que tá no tempo também, ajudou demais no início dessa sessão. O Cristiano Martins, que trabalhava comigo, hoje está estudando na Espanha, está tomando outro rumo também na carreira, mas dentro do jornalismo. Sempre me ajudaram muito. Então a gente hoje tem quase 200 personagens. Em cada modalidade a gente pelo menos entrevistou um dos melhores do país. Muito bom. E depois o meu desafio foi expandir para fora. Então consegui fazer entrevista com o Verón, consegui fazer com o Chilaver, sabe? O Valderrama, eu converso com o Valderrama no WhatsApp, chamo ele pra fazer a matéria, ele fala, não, pode mandar as perguntas, eu mando, ele nunca me respondeu, mas eu tô ali conversando com o Valderrama, sabe? O Batistuta, a mesma coisa, o Palermo me respondendo uma mensagem. Então esse desafio que o Marcelo me propôs em 2014 me ajudou a expandir, a abrir a cabeça e fazer esse tipo de contato também, né? Então são exemplos, Tafarel, Tostão, Zico, vários da atualidade, né? Então a gente teve essa possibilidade de fugir, tornar o caderno mais atraente, fazer aquela leitura de final de semana, né? E no dia a dia, Toscano, a gente tem uma equipe muito reduzida. Então o nosso desafio é não competir com quem está fazendo ali o dia a dia. Treino, os sites maiores, né? Então a gente quer sempre fugir, contar histórias, né? Sem deixar de dar o básico, mas focando no diferente. Então o nosso jornal de amanhã, ele não vai ter o que aconteceu hoje. A gente já prepara há 3, 4 dias, uma semana, uma pauta que vai caber nesse dia de amanhã, né? Porque o cara vai pegar o jornal, é claro que ele vai ter as informações ali básicas que ele precisa do dia anterior, mas ele vai ter um algo a mais. Então o nosso objetivo é que o cara vá à banca, a pessoa, o homem, a mulher, a criança, chegue à banca sabendo que ali no nosso caderno de esporte vai ter algo diferente para ser apresentado. Então é um desafio, demanda tempo, demanda muita coisa, mas é muito prazeroso, porque a gente mais uma vez sai daquilo que é comum e o resultado tá sendo visto, felizmente. E não que eu seja um selo de qualidade, mas é maravilhoso, sou um leitor frequente. Nós chegamos ao final, mas antes eu queria fazer, eu começo com a pergunta clichê e encerro com a pergunta clichê bem típica de programa de sofá na televisão. Projetos para o futuro. Eu deixo na mão de Deus. Né? O que ainda, qual é, se não os projetos, mas qual que é o desafio neste momento de Henrique André para o jornalismo? Pois a gente faz parte, né, de um momento de transição, que é muito inseguro, a gente é indefinido, a gente não sabe como vai ser o futuro com as redes sociais. Hoje é um boom, né, tem muita gente ganhando dinheiro com a rede social, só que é um campo ainda desconhecido. Então, a gente tem muitas coisas a explorar. Eu quero estar sempre atualizado, né, para ir descobrindo formas de sair daquilo que é comum. Então, acho que é o grande desafio. Não acomodar, porque a gente vai sendo engolido. Hoje tem um estudante lá na UNA fazendo um jornalismo multimídia, aprendendo ferramentas que eu não sei que existem, né, que existem. Como você, na época, não conhecia o Twitter, né? Então, quero estar sempre sendo atualizado, sempre me atualizando para informar, contar a história, que eu amo contar a história. Né? Tanto do jogador famoso ali, mas eu gosto do cara que tá lá no clube do interior, porque ele tem... E a história é perene. Então, eu gosto de contar a história. E ela, né, como você disse, ela permanece, né? A gente passa e ela vai ficar registrada. Eu gosto de guardar alguns jornais, né? Então... O projeto é seguir, né, me atualizando, e não tenho esse ego, essa vaidade de ser referência. É bom ser referência para os estudantes, mas passar credibilidade e poder estar contando histórias aí, porque é muito legal você ver o resultado ali, ver o feedback, né, as pessoas te falando que leram aquilo que você fez, viram aquilo que você fez, então isso dá um prazer enorme. Muito bem.
Esse foi mais um Fala Cronista, hoje com Henrique André. Eu queria perder 15 quilos para ser convidado para ser goleiro do time da MCE, porque me convidaram e tá difícil demais. Bom, então você tem que perder peso para ser do time da MCE? Depois da Copa de 2022. Digamos que o time da MCE é a responsabilidade. O diretor de esportes é o Mário Brito, né? Sim, Daniel Ottoni é o goleiro. Daniel Ottoni, goleiro, você também não tá... Né? É isso que você tem que desafiar. Bom, se for para perder quilo, eu acho que eu vou fazer parte do time da MCE. Não, acho que deixa pra outra encarnação. Pode ser treinadora. E botar de treinador, gente, no jogo da imprensa no final do ano Mineirão. Aí você vê que acabou. Depois que eu tomei um gol do meio de campo do Sérgio Araújo, me liga o Comuro e o Rivero. Henrique, você quer ser treinador aí no jogo da imprensa? Já te descartaram. Só pra você sentir a dura realidade, aposentado aos 33. Henrique, eu só tenho que te agradecer. Certamente, seu Antônio, Dona Rita, né? Dona Rita, lá no céu, tá muito orgulhosa, e o seu Antônio também, e tem motivos para isso. E eu sou um privilegiado por ter a honra de ser seu amigo, e mais que isso, de ser um admirador do jornalista Henrique André. Valeu, viu, cara? Muito obrigado mesmo. Eu te agradeço, sempre um prazer estar aqui. E esse jornalista que você diz admirar, pode ter certeza que tem muito dele, tem José Augusto Toscano embutido aí. Você pode ter certeza absoluta disso. E eu tenho muito sem chorar. Você não tem que... tá ficando velho, tá ficando emotivo. Tô muito orgulhoso disso. Chegamos ao final de mais um Fala Cronista, sempre lembrando que amanhã, segunda-feira, este programa já estará disponibilizado no site da AMCE, amce.org.br, e os outros todos, você querendo reouvir, não sei se tem isso, mas acabei de criar, você pode acessar lá no site da AMCE, em breve também no site da Inconfidência. Fique agora com a Jornada Esportiva. Semana que vem tem mais Fala Cronista, Amplexus e Ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista. Hoje com o jornalista Henrique André. Trabalhos técnicos Rodrigo Carlos, Hernani Andrade e Paulo César Furtado. Apresentação e coordenação de esportes José Augusto Toscano. Até a próxima!